Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não seres humanos. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório, uma vez por todas na cruz. Quando foi ao céu, Jesus foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério de mediação entre Deus e o ser humano. Esse trabalho foi exemplificado no tempo do antigo Israel pela obra do sacerdote no lugar santo do santuário terrestre. Deus instruiu Moisés quanto à construção desse santuário terrestre, um lugar em que na terra ele iria habitar. Tratava-se do primeiro santuário, o qual funcionou sobre o primeiro concerto. Esse era o lugar no qual se ensinava o povo o caminho da salvação. As Escrituras identificam o santuário mosaico como figuras das coisas que se acham nos céus e figura do verdadeiro santuário. O santuário terrestre e seus serviços nos provêem, portanto, vislumbres especiais no tocante ao papel do santuário celestial. Em toda a sua extensão, a Bíblia presume a existência de um templo ou santuário no céu. Em visão, o apóstolo João contemplou este santuário. Ele o descreve como o santuário de Deus que se acha no céu. João chegou a contemplar a mobília do lugar santo do santuário terrestre, tais como o castiçal com 7 lâmpadas, o altar de incenso. Viu também a Arca da Aliança, que no santuário terrestre ocupava o Santíssimo, ou Santo dos Santos. A mensagem do santuário era uma mensagem de salvação. Deus utilizou seus serviços para proclamar o Evangelho. Os serviços do santuário terrestre eram como uma parábola para a época presente, até o tempo da primeira vinda de Cristo. Através de símbolos e rituais, Deus propôs focalizar a fé de Israel no sacrifício e ministério sacerdotal do Redentor do mundo, o Cordeiro de Deus que haveria de remover todo o pecado. O santuário ilustra 3 fases do ministério de Cristo: sacrifício substitutivo, mediação sacerdotal e julgamento final. Todos os sacrifícios do santuário simbolizavam a morte de Jesus para o perdão dos pecados, revelando a verdade que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sacerdócio levítico ilustra o ministério redentor de Cristo desde sua morte. Nosso sumo sacerdote, que serve à destra do trono da majestade nos céus, trabalha como ministro do santuário e de um verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. O santuário celestial é o grande centro de comando, de onde Cristo conduz seu ministério sacerdotal em favor de nossa salvação. Na cruz, a penalidade pelo pecado humano foi plenamente paga, a justiça divina foi satisfeita. Contudo, como o pecado não se originou na terra, mas no céu, as consequências não se limitam a esse planeta. O pecado afetou todo o universo e a solução será universal também. Por isso, a cruz não fecha a questão. Jesus está intercedendo por nós, ao mesmo tempo, purificando o céu e o universo, de uma vez por todas. Assim como no antigo Israel, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para purificar o pecado do povo durante aquele período, Jesus também entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para fazer a última e final intercessão por aqueles que o aceitam. Ao sair dali, consumado está o caso de todos os seres humanos. Não era apenas a morte do Cordeiro que simbolizava o serviço de Cristo. Tudo que era feito no santuário era um símbolo do que aconteceria no futuro. Como adventistas, acreditamos que a profecia da entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário se cumpriu no ano de 1844. Por esta razão,
devemos viver de maneira pura e santa, fazendo o exame constante do coração e entregando nossa vida a Deus a cada momento. Isso porque, a exemplo do antigo Israel, quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo, dizendo consumado está, a partir daí continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo e o santo continue na prática da santidade. Ou seja, todos os casos foram definidos. Embora vivamos no soleníssimo tempo da expiação universal, não necessitamos temer. Jesus Cristo, em sua dupla capacitação de sacrifício e sacerdote, ministra em nosso favor. E uma vez que temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.